Meus amigos, minhas amigas, o dia hoje foi cheio de notícias aí, principalmente para o Alexandre de Moraes. A coisa tá ficando cada vez mais complicada e eu não posso deixar de dar risada porque eu estou me divertindo, né? Eu vi aquele pessoal da UOL, da própria Globo News, todo mundo defendendo o Alexandre de Moraes, tratando ele como se fosse um herói. Ele virou um herói da esquerda brasileira, né? Era o defensor da democracia. Nossa, o pessoal só faltava babar, né? Quando falava do Alexandre de Moraes. E agora a gente vê, né? Aí todos os veículos de mídia descendo a lenha no Alexandre de Moraes. Eu não posso deixar de rir, né? Nada como um dia após o outro, com uma noite no meio. Mas o que mais incrível que aconteceu de tudo, pessoal, é que a situação do Alexandre de Moraes já tá péssima, né? Ainda vai o Lula dar uma entrevista hoje de manhã e começa a falar que deu conselhos pro Alexandre de Moraes. Mas, gente, bom, a gente tem que levar em conta o seguinte, né? Quando você está com um problema, né, relacionado com qualquer assunto, você vai procurar alguém que já passou pelo mesmo problema, né, para tentar te ajudar, né? Se uma pessoa passou por aquele mesmo problema que você está e conseguiu resolver, então você vai procurar a ajuda daquela pessoa para te dar um conselho, né? Como é que ela fez ali para resolver o assunto, né? Então, nesse sentido, até que tem sentido o Lula dá conselho para o Xandão, né? Porque ele foi condenado em 3 instâncias, né? Em 2 processos, e conseguiu se livrar aí da cadeia e ainda retornar à presidência da República. Se o Xandão conseguir a mesma coisa, mesmo que ele seja preso, condenado, depois ele volta lá para o Supremo com honras e glórias aí, né? Talvez ele seja essa o conselho do Lula, né? Vai pelo meu caminho que depois a gente dá um jeitinho, né? Então é mais ou menos isso. E o pior de tudo, e para piorar mais ainda a situação do Xandão, o Lula chamou ele de companheiro, companheiro Xandão, companheiro Alexandre de Moraes, né? Quem é que o Lula chama de companheiro? Meus amigos, minhas amigas, quem é que o Lula chama de companheiro? Aqueles que são partidários da sua ideologia, aqueles que pertencem ao partido, aqueles que rezam na mesma cartilha do Lula. Então, se você for chamado de companheiro pelo Lula, não é bom sinal, é sinal que você está ali envolvido com o PT e para ir servindo, né, a causa petista, porque o Lula só chama de companheiro essa gente. Bom, pessoal, isso aí deu uma repercussão danada, né? E fora isso, ainda para piorar mais ainda a situação do Xandão, vocês devem ter visto, né? Saiu notícia aí, todo mundo falando. Ficou comprovado que o Alexandre de Moraes, né, a Receita Federal comprovou, deu documentos de que o Alexandre de Moraes não, a sua esposa, o escritório da sua esposa, recebeu 80 milhões de reais aí nos últimos 2 anos, 24 e 25, confirmando assim que o contrato do Vorcaro com o escritório da mulher do Xandão existia mesmo, então não dá para negar, né? E esse valor é um valor absurdamente alto, né? Porque pelo que foi prestado de serviço não tem como explicar. Então é isso daí, pessoal. Vou mostrar essas postagens para vocês aí e tá sensacional o conteúdo, né? Então vocês vão ver aí no finalzinho, deixa eu até puxar aqui para mostrar para vocês, né? Tem primeiro aqui, ó, é a repercussão, comentários sobre a fala do Lula, o conselho do Lula. Depois nós temos aí os 80 milhões, pessoal repercutindo os 80 milhões. E no fim, isso que é importante, eu estava até me esquecendo, pessoal, é que é tanta coisa que aconteceu hoje que eu estava até me esquecendo. O Alexandre de Moraes agora quer acabar com a lei da delação premiada, né? Ele buscou um processo antigo lá que o PT tinha engendrado lá no STF para tentar barrar as delações premiadas, isso na época ainda que eles estavam sofrendo as consequências da Lava Jato, e aí ele foi lá numa gaveta, achou esse processo e agora quer que seja votado urgentemente. Por quê? Porque vocês já sabem, né? Porque ele vai ser delatado pelo Vorcaro, ele e Toffoli, né? O Toffoli e talvez até o Nunes Marques também, que está envolvido também nesse escândalo. Então, eles estão apavorados, pessoal. Essa é a grande verdade, né? Eles não sabem mais o que fazer para tentar se blindar. Esse é o conteúdo de hoje, pessoal. Fiquem até o final porque está sensacional. Eu só vou pedir para você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e deixar o seu comentário, beleza? Este é um canal de direita que tem por objetivo combater o Lula, o PT e essa bandalheira que se apoderou do nosso país. Portanto, ajude aqui o canal se você tem esses mesmos objetivos. Vamos lá. O Alexandre de Moraes sabe que prejudica a imagem. Companheiro Alexandre de Moraes. Veja, porque é muito simples você
Você pode ter uma coisa que é legal, mas nas circunstâncias que acontecem aos olhos do povo, o povo trata como se fosse uma coisa imoral. E num ano político em que as pessoas vão tratar de dar muito destaque para isso. Veja, eu disse com o companheiro Alexandre de Moraes, eu vou dizer para vocês exatamente o que eu disse para ele. Tá? É o seguinte, você curtiu a biografia histórica desse país com o julgamento do 8 de janeiro. Tá? Não permita que esse caso do Vocaro jogue fora a sua biografia. Sabe? Primeiro porque você não estava advogando no seu escritório há quase 15 anos. Porque você foi secretário da Justiça, você foi ministro do Temer, você estava fora. Sabe? Mas a sua mulher estava advogando, diga textualmente, a minha mulher estava advogando, minha mulher não tem que pedir licença para mim, ela faz a coisa. Eu só prometo que aqui na Suprema Corte... Em uma entrevista agora de manhã, o presidente Lula afirmou que orientou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, sobre as repercussões do caso Master. Lula disse que falou a Moraes, abre aspas, você construiu uma biografia histórica neste país com o julgamento do 8 de janeiro, tá? Não permita que esse caso do Vocaro jogue fora a tua biografia, fecha aspas, fala de Lula para Moraes e ele relatando essa fala. O presidente também disse que aconselhou Moraes sobre como ele deveria se pronunciar sobre o contrato entre o escritório da esposa dele, a Viviane Bassi de Moraes, e o Banco Master. Sobre isso, Lula disse, abre aspas, primeiro porque você não estava advogando no seu escritório há quase 15 anos. Mas se sua mulher estava advogando, diga, minha mulher estava advogando. Minha mulher não tem que pedir licença para mim. Ela faz o que ela quiser. Eu só prometo que aqui na Suprema Corte, caso da minha mulher, eu me sentirei impedido de votar ou qualquer coisa, fecha aspas. Essa foi a fala de Lula em uma entrevista hoje pela manhã, em que ele relata a conversa e o conselho que ele deu a Alexandre de Moraes. Vou jogar direto para o Valdo, porque aqui nessa última fala de Lula, o que ele está dizendo, Valdo, é que ele aconselhou Moraes a se declarar impedido em votações que envolvam o caso Master? Olha, exatamente isso, né? O presidente da República não define, Colombo, Leilani e Camila, a data dessa conversa com Alexandre de Moraes. Mas pelo contexto, quando ele fala de Vocaro, advogado, é com certeza quando veio a público o contrato de Viviane Bassi de Moraes com o Banco Master. Ou seja, de dezembro para cá. De dezembro para cá, quando surgiu, quando a Malu Gaspar divulgou a existência desse contrato. Então, é essa data que a gente trabalha. É algo recente essa conversa. É importante a gente também destacar o que Lula fala logo no início. Ele fala, olha, obviamente que o companheiro Alexandre de Moraes sabe que prejudica a imagem do STF. A pergunta era sobre isso. Veja, porque é muito simples. Você pode ter uma coisa que é legal, que é o caso, o contrato é legal. Né? Se você falar esse contrato que a Viviane Bassi de Moraes firmou com o Banco Master é legal ou ilegal? Não, ele é legal. Aí o presidente Lula fala, olha... você pode ter uma coisa que é legal, esse contrato, né? Mas nas circunstâncias que acontece aos olhos do povo, o povo trata como se fosse uma coisa imoral. Foi na linha do que disse o senador Alessandro Vieira. E no ano político, em que as pessoas vão tratar de dar muito destaque para isso, veja, aí vem falando que começou com Alexandre de Moraes e que ele sugeriu a Alexandre de Moraes que ele deveria se declarar impedido. Eu entendo que se Alexandre de Moraes tivesse seguido o conselho de Lula, talvez tivesse minimizado o que está acontecendo neste momento, né? Porque quando você vem à tona a questão do contrato que foi firmado com o escritório, né? Depois, agora, surge a informação de dados oficiais da Receita Federal, informando que nos anos de 24 e 25, ao todo foram pagos ali um pouco mais, 80 milhões e 200 mil, se não me engano, ali para o escritório de Viviane Bassi de Moraes. Ela disse que foi tudo legal, que foi tudo consultoria. O senador disse que está bem acima do que é praticado no mercado. Mas se a pessoa quer pagar, tudo bem. Mas aí sempre levando aquela dúvida, ele estava querendo só os negócios com Viviane Bassi de Moraes ou queria abrir um canal com Alexandre de Moraes? Por isso que esse conselho do presidente Lula acaba sendo muito importante de ser definido. Porque se você se declara impedido, Camila, aí você acaba realmente dizendo que uma coisa é uma coisa, um contrato com a minha mulher, outra coisa são questões do Banco Master no STF. Exatamente. Vamos lembrar o quanto essa história já caminhou nesses poucos meses, desde que surgiu a informação, né? Lá atrás, havia não poucas vozes acusando a jornalista e o jornalismo de estar inventando um contrato entre o Banco Master e o escritório de Viviane Bassi de Moraes. A existência do contrato foi comprovada. O próprio escritório, um tempo atrás, veio detalhar os serviços que ele teria prestado ao Banco Master, serviços que, de maneira alguma, correspondem ao valor que tinha sido negociado. E agora temos a comprovação de que os pagamentos milionários estavam sendo feitos. Fica a pergunta, os pagamentos estão muito acima dos serviços prestados lá das reuniões do escritório. Pergunta é, será que Daniel Vocaro e o Banco Master queriam fazer caridade
para o escritório de Viviane Bastos de Moraes? Provavelmente não. Portanto, a gente tem que se perguntar, então, pelo que é que eles estavam pagando? Essa é a pergunta, né? Que o contrato em si entre o escritório e o banco esteja formalmente correto, isso eu não tenho a menor dúvida. A pergunta que ele levanta é, por que esse valor? O que estava sendo pago? Será, e essa é a pergunta que fica, será que aquilo pelo qual ele estava pagando, ele tinha a intenção de pagar para ter uma influência junto ao Supremo Tribunal Federal? Essa é a pergunta que se coloca. E para isso a gente já tem elementos que ensejam dúvidas mais concretas, de uma investigação mais precisa, de dizer, o ministro Alexandre de Moraes conversou com Gabriel Galípolo, por acaso, sobre a questão do Banco Master? Primeira pergunta que nunca foi devidamente respondida. Segunda, Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro tiveram encontros, diversos encontros, sobre o que tratavam ali, qual era a natureza do vínculo entre os dois. E, por fim, no dia da prisão do Daniel Vorcaro, ele trocou mensagens de WhatsApp com o ministro Alexandre de Moraes. Tentaram negar isso também, mas está comprovado, isso aconteceu. Inclusive, uma das mensagens ele perguntava se conseguiu bloquear. Não temos acesso às respostas. Então fica a pergunta ainda, conseguiu bloquear o quê? É verdade, o ministro Alexandre de Moraes deveria agora, como qualquer autoridade, deveria ser mais transparente, trazer já as explicações. Mas eu daria um passo além. Com todos os elementos que a gente tem, isso deveria valer para qualquer cidadão da República, especialmente com autoridades. Cria-se a necessidade de algo a mais do que meros esclarecimentos. Cria-se a necessidade de investigação. O ministro Alexandre de Moraes, ele acabou de liberar para votação uma ação que é lá de 2021 e agora em 2026 ele pede que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, marque a votação. Do que se trata esse assunto? E esse tema deve repercutir muito. Se trata sobre delações premiadas. É uma ação que está com ele, Alexandre de Moraes, que é o relator, um pedido do PT sobre limites claros do uso das delações premiadas. Essa ação foi apresentada em 2021. Ela é uma ação, já recuperando aqui com os dados objetivos, que, segundo o PT, ela quer delimitar constitucionalmente a aplicação da delação. E um dos pontos do pedido que está com o ministro Alexandre de Moraes, que agora ele quer que o Supremo vote, fala sobre acordos de colaboração celebrados para quem está preso e presumindo-se até uma voluntariedade do delator de fazer essa delação, devendo a delação ser anulada e consideradas ilícitas todas as provas a partir delas produzidas. Esse é um ponto, esse é um dos pedidos. Mas qual é a grande questão? A pergunta é, que vai ser a repercussão do dia. Por que um assunto que está com o ministro desde 2021 começa a ser pautado, ou ele quer que seja pautado pelo Supremo, agora em 2026, em que temos o contexto de uma delação premiada que está sendo negociada ou será negociada com investigadores por Daniel Vorcaro, que está no centro dessa questão do Master. Lembrando que o Master tem dois ministros citados em questões relacionadas ao banco, o próprio Moraes e o ministro Dias Toffoli. O ministro Alexandre de Moraes pediu para o Fachin marcar. Esse pedido está lá no mandamento processual. A Malu Gaspar, inclusive, antecipou essa informação lá no blog dela, no Globo. Claro que ela vai falar também aqui ao longo da Globo News sobre esse assunto. Ela antecipou isso. E, basicamente, essa pauta, para além de levar o assunto adiante, ela vai ser pautada pelo pedido do relator numa data próxima, que o Fachin vai definir, no plenário presencial, ou seja, aquele com os 10 ministros se manifestando e justificando os seus votos. E dali pode sair algum tipo de restrição ou algum tipo de regra mais específica a delações premiadas. Essa é a grande questão, com o contexto de um Daniel Vorcaro tentando fazer uma delação. Em que ponto está o caso dele? Ele assinou um acordo de confidencialidade, que é o primeiro passo, está negociando com seus advogados o que ele vai entregar, se vai ter ou não, políticos, ministros do Supremo, e aí ela começa a ser negociada oficialmente. Aí, pessoal, vocês viram aí, né? Tem um ditado popular que diz que para bom entendedor, uma palavra basta, né? Tem outro ditado aí que um amigo meu lá de Minas costumava falar: para bom entendedor, um pingo é letra. Ou seja, tá tudo tão claro, tá tudo tão óbvio que não precisa explicar muito, né? O Alexandre de Moraes, ele tá querendo se blindar com essa ação aí, né? Que ele está querendo que seja votada, acabando aí com a delação premiada, dificultando a delação premiada aí, né? Então você vê que ele tá fazendo de tudo para se blindar. Acontece que isso daí faz com que evidencie ainda mais o envolvimento dele nesse escândalo, né? Por que ele está querendo se blindar se ele estivesse limpo nesse assunto? Por que ele estaria querendo tanto se blindar? Então, quanto mais eles fazem para se blindar, mais óbvio fica que eles estão envolvidos, tanto o Alexandre de Moraes, o Toffoli, o Nunes Marques, né?
E os outros que ficam tentando ajudar, como o Gilmar Mendes, que fica lá, né, decretando que não pode quebrar sigilo, todo esse tipo de coisa. Então, eles vão se afundando cada vez mais e a instituição vai ficando cada vez mais desmoralizada. É muito importante que a gente tivesse um STF no Brasil que tivesse realmente um STF isento, né, que não fosse partidário, não tivesse militantes dentro do seu quadro de ministros, né? Nenhum ministro poderia ser escolhido politicamente, mas sim pela sua qualificação, né? Somente ministros altamente qualificados que já vinham trabalhando, né, na justiça ali, prestando serviço à nação, na justiça, deveriam ser escolhidos, né? Não politicamente, né? Mas infelizmente o Lula prometeu que não iria escolher ministros amigos nem partidários para colocar no STF, mas é o que ele só, é a única coisa que ele está fazendo, né? Agora, essa semana aí, semana passada, ele terminou indicando, né, o Jorge Messias, o famoso Bessias, garoto de recado da Dilma Rousseff, para ser seu novo ministro aí no STF, né, ou seu novo militante no STF. Só que ele corre um sério risco de passar um vexame danado e o Messias não ser aprovado, porque muita gente não está gostando dessa ideia de colocar o Messias lá no STF, né? E com essa desmoralização que eles já estão vivendo ali, olha, eu não sei se os senadores vão se pôr a esse papel ridículo de aprovar mais um militante do PT, do Lula, no STF, né? Vai ficar muito feio para os senadores que aprovarem essa indicação, até porque o tal do Jorge Messias não tem qualificação suficiente para ser ministro do STF. Além do que, é militante. Militante, sendo militante, já não poderia ser colocado lá, né? Como foi colocado o Dino, como foi colocado o Zanin, como foi colocado o Toffoli, a maioria dos que estão lá são todos militantes do PT. Então, pessoal, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu comentário. Vamos torcer para que essa gente toda aí seja realmente investigada, né, seriamente investigada, e que os culpados sejam punidos e que a gente passe a limpo esse país, porque não dá mais para ter tanta bandalheira no poder do Brasil assim, né? É triste demais a gente viver num país onde quem governa, quem está no poder, é tudo tranqueira. Meu amigo, que vergonha que dá de ser brasileiro com essa gente aí no poder, hein? Deixe o seu like, se inscreva no canal e volte para assistir novos vídeos. Um grande abraço e fiquem com Deus.